Então vamos falar aqui, o último ponto da apostila, sobre o objetivo da oferta. A oferta, ela promove festa, amém? Promove festa. Daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos, você que comeu pão e comeu a semente ontem. Como é que eu vou saber que é pão e quando é a semente? É muito simples, vou adiantar para você. Aquilo que você come não é semente, pronto. O que ficou é semente. O que você investiu é semente. O que comeu é pão. Pão acaba, semente não. Amém? Então o número 5 aqui, a oferta promove festa. Eu vou ler aqui para vocês, aqui para você entender. Antes de citar, eu vou ler Romanos capítulo 7. Abra comigo aí rapidinho a Bíblia aí. Romanos capítulo 7. E no finalzinho, vou apressar, que eu queria mostrar para os irmãos ainda mais umas imagens. E dar aqui um testemunho. Dar um testemunho. E ler um versículo aqui para os irmãos também, que Deus me deu. E eu vou ser, no nome de Jesus, um porta-voz desse versículo que Deus me deu. Já li muitas vezes, não tinha entendido. Agora esses dias, Deus me deu esse versículo da Bíblia. E eu vou ser um porta-voz dele para as igrejas. É uma questão minha pessoal. Eu vou ser um porta-voz dela, da igreja, porque eu acho a necessidade. Tá bom? Eu acho a necessidade. Lá em Belém, tem um monumento lá, que marca a história de Daniel Gunavingre. Lá onde ele comeu manga. Aquele monumento está ali, foi um trabalho meu que eu fiz como vereador. Um projeto de indicação. E ali as pessoas se reúnem ali, traz a lembrança. Foi muita luta, ninguém não queriam. E nem o prefeito foi no dia da inauguração, com medo de mexer com, sabe, não ficar se envolver com o povo da igreja. Ele era muito católico, Augusto Rezende, ele mandou um representante, mas ele não foi. Foi um trabalho que eu apresentei e está lá até hoje, lá um monumento. Você já deve ter visto esse monumento lá em Belém. Foi um trabalho que eu fiz como vereador. Eu fiz outras coisas, mas isso aí foi uma coisa que marcou a história da igreja. Amém, amados? Então vou ler aqui para você Romanos capítulo 7, e o versículo, Romanos 7, e o versículo de número 7. Eu vou ler aqui o versículo 14. Amém? Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Olha aqui, você entender aqui. Olha isso aqui, ó. Ele diz assim: eu sei que a lei era espiritual, tá? Essa lei aqui fala sobre a lei divina, a vida divina de Cristo, a semente corruptível, a natureza divina. Aí ele diz assim: ela é divina, ela é a vida de Cristo. Ele diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa vida divina que está em você, está em mim. Ela que vai ouvir o toque da trombeta. Você vai estar dormindo, mas ela que vai ouvir o toque da trombeta. Amém? Ela que não dorme, você está dormindo e a madrugada fala em línguas estranhas. Porque a mente de Cristo está nessa vida. É por isso que às vezes você dorme com um problema e amanhece com a solução. Fala línguas estranhas dormindo, ela não dorme. Então diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Quem está falando aqui é Paulo. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, é o velho homem. Ora, se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu. Parece uma confusão, né? Não sou eu, mas é o pecado que está em mim. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. O novo homem, ele quer ofertar, o velho homem não quer ofertar. O novo homem quer orar, o velho homem não quer orar. O novo homem quer jejuar, o velho homem só pensa no churrasco, no açaí e no jabá. O jabá é aquele que a gente come mesmo, né?
O velho homem, ele gosta de vir para o culto. O novo homem gosta de vir para o culto. O velho homem não gosta de vir para o culto. É uma briga. Qual o problema? É que essas duas vidas moram num só apartamento. Esse é o problema. Moram só numa casa. Tá? Aí diz assim, olha, neste caso quem faz isso não sou eu, mas o pecado que está em mim. Aí diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas quando eu vou fazer o bem, aparece o mal querer fazer. Aqui não tem ninguém, absolutamente ninguém, que um dia, mesmo depois de crente, não deu vontade de dar um tapa em alguém. Vamos já. E tem alguns que já deu. O velho homem, né? O velho homem. Hoje eu tive o privilégio, viu, pastor Washington? Eu quero pedir perdão para o senhor. Que o irmão Aderson e a irmã Márcia, a gente é amigo há muitos anos. Eles me chamaram para almoçar. Aí o menino ligou, até pensei que o senhor fosse lá. E hoje eu recebi umas aulas boas, uma mentoria dele, que eu aprendi muitas coisas boas, e eu vou colocar aqui na minha conferência. Mas aqui não, porque depois ele passa para vocês. Mas foi uma bênção, a gente aprende um com os outros. Quem pode dizer amém? Aqui, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nenhuma coisa boa. Quando eu quero fazer o bem, o mal se manifesta. É uma guerra. Aí diz assim, ó, porque não faço o bem que eu prefiro, 19, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, não sou eu que está fazendo. Sim, o velho homem, o pecado está em mim. Então, quando eu quero fazer o bem, eu encontro uma lei que está dentro de mim. Cadê o irmão que estava aqui, os irmãos? Cadê os irmãos? Cadê ele? Vê que o senhor me animou muito ontem aqui, eu fiquei muito alegre. O senhor fica sentado aqui, por gente. Cadê o outro irmão que vem? Eram uns 3. Eu não só mais um, serve, rapidinho. Vem aqui, querido, senhor aqui, ó. Fica de frente um para o outro aqui, assim mesmo assim, tá? Fica assim como está aqui de frente um para o outro, assim. Uma distância assim que é para vocês, que, entendeu? Para ver se dá o espaço de brigar, mas sem alcançar o rosto do outro, tá bom? Olha aqui como é que funciona aqui. Fique na frente dele aqui, um pouco distante, bem na frente dele. Deixa o material aí. Olha aqui o que acontece aqui, irmão, ó. Você vai aqui entender sobre dízimo e oferta. Quem pode dizer amém? Amém? Então, aqui, ó. Mas, ó, então eu quero fazer o bem. Não, está muito longe. Fica bem aqui assim. Bem aqui assim, ó. Mas o querer fazer o bem, eu não faço. Então, eu querer fazer o bem, encontro a lei que o mal resiste em mim. Eu conheço essa lei. A lei do velho homem. No tocante ao homem interior, vamos dividir aqui. Quem está falando aqui está Paulo, ó. Você não vou se ofender, não, tá? É só uma ilustração. Eu vou colocar o senhor, que o senhor estava falando em língua estranha, vou colocar o senhor como espiritual. E o senhor não fica se ofendendo, não. Você vai ser o velho homem e o novo homem. Só que os dois vivem juntos no mesmo corpo. Amém? Estão aqui dentro. Quando você não era crente, só tinha uma natureza. Aí Deus colocou a semente corruptível de 1 Pedro 23. Aí foi restaurado, o espírito, ele foi regenerado. Amém? E é ele que se comunica com Deus. Aqui ele tem a vida divina. Aqui no versículo seguinte diz assim, ó, porque no tocante ao homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Aqui tem um que guarda a lei de Deus, o outro guarda a lei do homem. Amém? Das coisas da terra. Aí sim, mais vezes nos meus membros, uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e me faz prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo. Aqui eles estão brigando, ó. Eles ficam brigando, todo o tempo estão brigando. Pode ficar brigando, mas só gesto. Eles estão brigando. O velho homem, ele vive em constante briga com o novo homem. Amém? Está aqui, vezes nos meus membros, uma outra lei que milita, briga, estão brigando. Um quer vir para o culto, outro não quer vir para o culto. Um quer servir a Deus, outro não quer servir a Deus. Um não quer vir para a escola dominical, o outro quer vir. Estão brigando aqui. Qual é a salvação aí? Aí Paulo dizia assim, olha, desventurado, é uma versão, homem que sou, quem pode me livrar? Aí ele mesmo responde, dou graças a Deus por Jesus Cristo, a vida divina dentro de mim é minha única chance. Então como é que se resolve isso aqui? Se resolve
com uma coisa só. Aqui não resolve com teologia. Não, teologia não resolve aqui. Porque a teologia ela te enaltece. Se resolve com oração, com jejum. O velho homem, ele só vai ser mortificado com uma coisa. É quando ele perde a força. E a única coisa que faz ele perder a força é o jejum e a oração. Aí quando ele jejua e ora, ele vai se diminuindo. Aí o novo homem emerge. Aqui como é que funciona? Um fica sem comer e o outro vai comer a palavra. Quando ele come a palavra, ele vai alimentar o espírito. Ele vai alimentar o espírito. Aqui é uma contenda, uma briga. Alguém tem que vencer. E o que vai vencer é o mais forte. E o que ele se alimenta da comida. Ele gosta da palavra, outro não gosta. Isso é fato. Quem entendeu, diga amém. Então agora você vai entender melhor. Muito obrigado, pode sentar aí. Então no capítulo, na parte 5 aqui, é sobre o propósito da oração, da oferta, melhor dizendo, que ela promove festa, tá? Na página 3, você pode ver aí. Eu vou adiantar. No capítulo 1, 2, 3 e 4 de Êxodo, Deus chama Moisés, organiza a nação se torna a igreja de Deus. Me perdoe. Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, eles estão no Egito ainda. No capítulo 12 que eles vão sair do Egito depois da Páscoa. Aí Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, olha o que ele faz. Ele chama Moisés e Arão. Pode ficar em pé. Aí ele diz assim: você pode ficar sentado bem aqui, rapidinho. Você vai ser faraó. Só por enquanto, você não é faraó não, tá? Vem aqui, rapidinho, é o senhor mesmo. Vem aqui, pastor Almerindo. É mais fácil eu citar seu nome aqui. O senhor olha, você vai ser faraó, primo de Nabucodonosor, só na administração, tá? Não tem nada a ver com esse negócio não, tá? Olha o que aconteceu aqui, para você entender. Deus chega e diz assim para Moisés e Arão, disse: vai com faraó e diz para ele que eu quero uma festa. Festa. Deus gosta de festa. Amém? Porque ele tem uma ideia. Quando se faz festa aqui, lá no céu reverbera, tem festa também. Quem promove a festa no céu é a festa na terra. Quando tem um culto aqui, que alguém se converte, irmão, no céu tem festa. Então, nós somos promotores de festa. Aí Deus fala assim: vai lá com o faraó, vocês dois, e diz que eu quero uma festa. Aí chegam os dois, vem aqui rapidinho, diga assim: faraó, pode falar, faraó, eu tenho um recado para ti. O nosso Deus, Jeová, quer uma festa. E para isso, Ele quer que você liberte o povo dele. Para libertar o povo do Egito. E Ele quer uma festa, foi assim que Ele fez mesmo, lá no deserto. Lugar ruim, deserto. Diga assim para ele assim: ó, eu não sei quem é esse Deus. Eu não sei quem é esse Deus. Não sei quem são vocês direito. Não sei quem são vocês. Então não vai ter festa. Então não tem festa nenhuma. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu vou adiantar porque vai demorar muito. Vou adiantar. Mas fica aí mesmo aí. Falou muito bem, foi um bom intérprete, um bom ator, né? Aí eles foram, disse: Senhor, nós fomos lá com o faraó, e sabe o que ele mandou dizer para ti? Que ele não te conhece. Tem gente que é assim. Ele não sabe quem é tu e não vai ter festa. Aí Deus disse: tudo bem, já que ele não disse que não me conhece, eu vou visitar ele porque eu quero festa. Quem não gosta de festa, Deus visita. Quem não promove festa, Deus visita. Quem não contribui para a festa, Deus visita. Quem não gosta, quem te opõe à festa, Deus não gosta, porque Ele quer festa. Amém? Quando Deus deu a ideia para o pastor Washington construir o centro aí, que vai ser uma maravilha, vai ser um cartão postal da fé de vocês, é porque Deus quer. Quem se opor, Deus vai ficar chateado, porque eu desconfio que Deus quer construção. Porque toda vez que se constrói alguma casa para ele, vai ter muitas festas, vai ter salvação de almas. Eu penso assim. Aí Deus assim: olha, vou visitar ele lá. Aí Deus mandou praga, Deus mandou praga. Quando Deus mandou praga, sabe o que ele fez? Faraó aqui,
ele tem duas simbologias. Ele é simbologia, não é Satanás, não tem nada a ver com isso não, tá? Ele tem a simbologia do inimigo que oprime, e também ele tem a simbologia da carne, do velho homem. Amém? Da carne. Aí Deus mandou praga. Quando Deus mandou praga, ele começou a querer fazer concessão com o culto de Deus. Mandou chamar Moisés, disse: Moisés, vem cá, bora conversar, bora rever essa proposta de Deus. Porque tem crente que é assim. Tem crente que o pastor prega, irmão, faça assim, 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 ele não faz. Ele vai e gasta todo o dinheiro, sabe onde? Lá na farmácia. É isso, ele gasta em muito lugar. Aí no final, ele tem que voltar para Deus. E o pior é que ele vem liso. A mulher do fluxo de sangue, tá? Ela fez isso, ela era uma mulher olha aqui, ela era uma mulher próspera, gastou tudo que tinha em 12 anos, depois que ela foi para a Bíblia, porque naquele tempo já tinha o livro de Ezequiel, e no livro de Ezequiel, no capítulo 44, existe aqui as vestes sagradas dos sacerdotes, amém? E lá nesse tempo aí, havia um armário santo. Hoje não tem mais esse negócio de armário santo não, mas naquele tempo tinha. Deus dava uma ordem para o sacerdote: olha, vocês vão ministrar com as roupas santas, mas quando acabar a ministração, tirem a roupa santa, coloca dentro do armário santo, muda de roupa e vai andar no meio do povo. Vocês têm que mudar, porque se vocês não mudarem, se vocês saírem com a roupa santa, vocês vão santificar as pessoas. Mas tinha uma liturgia para ser santificada. Então a roupa, ela faz parte do culto. Não venha para o culto, você que é mulher, de roupas transparentes. Eu prego isso na minha casa. Lá em casa são quatro mulheres. Só está uma agora. Mas eu prego isso. Eles sabem. E o homem, a mesma coisa. Né? Eu não sei como tem os pregadores com a calça tão apertada, não sei como eles colocam aquelas calças para pregar, né? É a vaidade. Quem entendeu, diga amém. Aí a mulher cananeia disse assim: ei, já gastei tudo, e eu tenho certeza. Olha, ela falou assim: eu vou tocar só na orla do vestido dele. Você pode ler Ezequiel 44, você lê todo o capítulo. Vou tocar só na veste dele. Ela nem falou assim: vou pedir oração. Ela disse: eu não vou abraçar ele, vou só tocar só na veste dele e eu vou ser curada. Porque ela teve entendimento. Depois gastou tudo, é que foi para a fonte. Está entendendo? Era para ir antes, ela não obedeceu a palavra, ela não foi para a palavra. Lá se vem agora aqui, aí Deus mandou praga. Olha o que ele falou, olha a proposta de Faraó. Disse: Moisés, diz para Deus que vai ter festa sim, mas não vai ser no deserto, vai ser aqui no Egito. Ele está querendo fazer concessão. Irmão, o homem carnal não manda em culto. O homem carnal não tem que dirigir culto. O homem carnal não tem que dar opinião sobre o culto, não. O culto é um serviço que você vai prestar para Deus no âmbito espiritual. Amém? Aí ele chegou e disse assim: Faraó, Deus não quer, porque ele não quer culto no Egito. O culto do Egito é culto de escravo. Então Deus não quer culto de escravo, ele quer culto de livre. Ele quer no deserto. O deserto é coisa ruim, mas Deus prefere você passando um tempo no deserto do que você no mundo, porque o mundo ele é permanente, o deserto é temporário. Daqui a pouco você vai chegar em Canaã. E aí, Deus não quer no deserto, Deus não quer no Egito, melhor dizendo, é o lugar do mundo. Deus não dá lei para quem está na escravidão. Deus nunca deu a lei para o povo de Israel no Egito, porque a lei é para quem está liberto. O inimigo, olha a ideia do inimigo, ele quer te entristecer, ele quer te enfraquecer, te aprisionar, para você não cantar, para você não louvar. Amém? Aí Deus falou para ele assim: olha, eu quero no deserto. Aí ele disse: não vai ser no deserto. Aí Deus mandou praga.
Aí diz: vem cá, Moisés, bora conversar. Pode sim, vai para o deserto. Mas sabe, Moisés, não vão muito longe não. Fica com um pé aqui no Egito, outro lá no deserto. Deus diz assim: Moisés, diz para ele que eu quero que o povo ande 3 dias, porque Deus sabe o tanto de passo que eu vou dar para me ficar longe do Egito. 3 dias. Amém? 3 dias. Aí de repente ele não aceitou. Aí Deus mandou mais pragas, porque ele queria que fosse bem pertinho. Aí Deus mandou mais pragas. Aí ele falou assim: Moisés, diz para Deus que tudo bem, vai ter culto lá no deserto, mas só vai o pai e a mãe. Você vê como a carne é poderosa. Se a gente não ter cuidado, ela domina, ela envolve a gente. Se você pode ir, mas só vai o pai e a mãe. Aí Moisés disse: Faraó, Deus mandou dizer para ti que quem manda é ele quer toda a família, ele quer o pai, ele quer a mãe, ele quer todos os filhos na festa dele. Essa é uma guerra. Aí sabe o que ele falou? Isso tudo bem, que Deus mandou praga. Agora vocês podem ir sim, vai pai, vai mãe e vai os meninos. Aí ele falou assim: mas vocês não vão levar nada, vão de mãos vazias. Essa proposta aí é para empobrecer os crentes. Leva a Bíblia, leva a harpa, leva um monte de coisa, mas para que levar oferta? Não leva oferta não, para que levar oferta? É porque ele sabe que a oferta propaga. Quando você dá uma oferta, você está reeditando o gesto de Deus lá na Páscoa. A oferta é um culto dentro do culto. A oferta, você está se comunicando com Deus, que você está fazendo parte do programa dele. Aí sabe o que ele falou? Diz: vão de mãos vazias. Aí Deus disse: Moisés, fala para ele que não vai ninguém de mãos vazias. Eu não quero que ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Amém? Aí de repente ele diz para Faraó: Faraó, Deus mandou dizer para ti que não vai ficar nada aqui no Egito. Vai todo mundo, não vai ficar uma unha. Nós vamos levar tudo que nós temos de direito. E até tu, Faraó, vai dar uma oferta. Agora escute isso aqui para você entender. Está na Bíblia isso. Qual foi o motivo? Ele disse: Faraó, o nosso Deus, que não conhecia Deus direito, é o seguinte: ele quer uma festa. Isso aqui é para você que está aqui hoje, aqui. Não é para ninguém que não veio, não. Ele quer uma festa, só que a gente não sabe o que vai ser necessário lá no dia. Então, como a gente não sabe o que vai ser necessário, o que ele vai precisar, nós vamos levar o que nós temos em abundância. Nós vamos levar, porque nós só vamos saber o que ele vai precisar quando nós chegarmos lá. Não pega a tua carteira na tua casa, dentro do culto, e abre ela e começa a tirar nota de 100, de 50, de 20. Aí você põe só, uns põem tem moeda, tem gente que põe de 2, aí põe de 5. Não faça isso, porque você não sabe o que Deus vai precisar no culto. Então traga o que você puder trazer, porque no culto você vai saber o que Ele vai precisar de você. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. E qual foi a ideia da oferta? Isso aqui é tremendo. A oferta que foi tirada veio do povo do Egito, foi consagrada. O teu dinheiro que você ganha, aí, ele já foi consagrado. Quando chega na tua mão, está consagrado, com propósito. Ele foi consagrado porque Deus queria que aquela oferta produzisse 3 coisas. Número 1, construir o tabernáculo. Para quê? Para que houvesse um centro de atividade religiosa para o povo de Israel. Número 2, Deus queria um ambiente onde Ele manifestaria a sua presença,
Olha o que a oferta ia produzir. Vou repetir. Ela ia produzir um templo, a oferta, ela ia ser transformada num objetivo que ia produzir a presença de Deus. É isso que a tua oferta faz. Número 2, ia ser o centro de atividade religiosa. Está aqui, ó, centro de atividade religiosa. Isso aqui foi construído, alguém construiu isso aqui com oferta. Número 3, Deus está dizendo assim: eu quero que essa minha oferta se transforme num programa para as pessoas compreenderem que existe uma liturgia para ser obedecida, para alguém chegar na minha presença. Essa é a ideia da oferta. Amém? Essa é a ideia da oferta. Construir um templo que fosse o centro de atividade religiosa. Número 2, Deus se manifestaria no meio do povo. E número 3, era um objeto de como se chegaria até a presença de Deus. É isso que a oferta faz. Foi isso que Cristo como oferta fez. Amém? Eu vou pedir para alguém me ajudar aqui. Você pode ficar em pé? Aqui está Abraão. Quem pode dizer amém? Eu já falei isso aqui uma vez, mas você vai entender isso aqui melhor agora. Aqui está Abraão. Aqui está Isaac. A oferta é um programa. Quem pode dizer amém? Diga-se bem forte: a oferta é uma ideia que Deus criou para que ele se aproximasse do homem. Lá no Éden, ele matou um animal, não foi isso? E ele fez uma veste e trocou a veste que Adão tinha, que ele fez aquela veste de folha de mato. Então, a ideia da oferta partiu de Deus, porque ela tem um propósito. Ela é um programa. Amém? É um programa. Aí Deus fez com Abraão, foi a primeira pessoa que entrou no programa. Depois foi Isaac. Pode ficar aqui, pastor, por gentileza. Isaac. Aí depois veio Jacó. Daqui, irmão. Esse pessoal aqui, todos eles trabalharam, entenderam, foram construtores de altares. Todos eles. Aí, número 2, número 3, vem aqui o senhor, por gentileza. O senhor vai ficar aqui, você vai representar, sabe quem? Moisés e todos os profetas. Você pode me ajudar aqui? Cadê? Não, o senhor pode me ajudar aqui, o senhor? Por gentileza. O senhor vai ser aqui Davi. Amém? Davi. Com toda a dinastia. Para entender esse programa. A ideia da oferta é essa. Deus começou com Abraão, um programa, e começou a trabalhar para trazer uma ideia futura. Então, tudo que Abraão fez em dízimo, que você vai daqui a pouco entender melhor, e oferta, fazia o quê? Fazia uma projeção para um programa final, apontava para o último ato de Deus a respeito da oferta, que é Cristo. É como que fosse um treinamento, sabe, um ensinamento. Esse aqui aprendeu, esse aqui aprendeu, esse aqui aprendeu, esse aqui aprendeu. E eu queria trazer aqui o irmão que está, o senhor de óculos aí, por gentileza. Jesus não usava óculos, o senhor vai ser Jesus, tá? Fique bem aqui assim, para os irmãos entenderem. Vocês vão ficar aqui, Cristo nunca usou óculos, mas o senhor vai ser hoje aqui. Já tira o óculos então, tá bom. Aqui está, todo esse pessoal aqui, Deus usou todos eles, Deus deu instruções para eles, com um projeto, um programa. Tudo que esse aqui fez, que esse aqui fez, que esse aqui fez, que esse aqui fez, ele apontava para esse aqui, que é Jesus. Tudo que eles fizeram. Foi feito o aperfeiçoamento dos sacrifícios. Esse aqui um dia falou assim: Abraão viu meu dia e se alegrou. Então, você entendeu? Quando Abraão ofertou, ele ofertou com alegria. Porque no dia que ele ofertou, ele teve entendimento lá do Gólgota. Não é isso? Porque ele falou assim, ele viu meu dia e se alegrou. Tudo que esse aqui fez, oferta e dízimo, era uma figura, apontava para Jesus. Era uma mensagem. Só que essa mensagem, ela nunca passou para cá. Só chegou até aqui assim, ó. Só chegou até aqui. Você pode ficar assim, de frente dos irmãos lá. Só chegou até aqui. Nunca passou 1 centímetro da cruz. Tudo que esse aqui fez, que esse aqui fez, que esse aqui fez, tudo que eles pregaram, só apontavam para um cordeiro que um dia ia vir. A mensagem, qual era a mensagem dele? Que ele ia sofrer, ia ser vituperado, ia ser humilhado. Irmão, nenhum desses aqui teve a mensagem boa a respeito desse aqui. É só coisa ruim.
que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ele ia padecer, que ele ia ser cuspido no rosto, que ele ia morrer numa cruz, que ele ia ser vituperado. Só coisa ruim. Porque essa era a ideia de Deus. Então, toda a oferta que foi feita aqui, ela foi com o projeto de aprimorar. E aqui Deus começou a dar a ideia. Todo dia, depois desse processo aqui, quando Deus estabeleceu a lei com Moisés, irmão, escuta isso aqui, todo dia, 9 da manhã, morria um cordeiro, todo dia. E 3 da tarde, morria outro cordeiro. Você ter uma ideia do trabalho que era. Trabalhoso. Só que esse sangue derramado que eles executavam, eles nunca deram acesso à presença de Deus. Só quem ia lá era só uma pessoa. Só uma. Nunca abriu um novo caminho. Nunca. Quem morria aqui, morria de maneira inconsciente. O sangue era derramado. Todos eles pregaram a respeito desse aqui. Todos eles. Disseram que ele ia sofrer e morrer. Esse aqui, irmãos, foi fiel em tudo. Aleluia. Amém? Ele cumpriu a sua parte na dispensação antes da lei. Foi fiel. E ele fez a parte dele. E hoje, sabe onde ele está? Mateus 8:11. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Esse aqui já está sentado de cadeira cativa lá no reino de Deus, na mesa com Jesus. Porque ele foi fiel. Aí ele passou para esse aqui o cajado, fez a parte dele, passa para esse aqui o cajado. Põe na mão dele, agora você pode sentar no seu lugar, servo bom e fiel. Esse também que fez a mesma coisa, passou para esse aqui o cajado e sentou lá, está sentado lá esperando por alguém. Ele está esperando por alguém. Sentado, cumpriu a sua parte. Aí ficou lá, aí veio agora aqui Jacó. Passou para Moisés, o sacerdote, também. O que ele fez, passou o cajado para Israel. Israel aqui, Moisés passou agora para Davi. Foi fiel, servo bom e fiel. Sente lá no seu banco, e porque você está sentado já nas regiões celestiais. E esse aqui não, esse aqui foi e entregou para quem de direito? Ele foi e entregou para Jesus, o cajado, está aqui, ó. Ele entregou para esse aqui o cajado. Olha para você entender isso aqui. Abraão, Deus fez com ele aliança. Ele morreu, aí Deus renovou com Jacó. Diga amém. Jacó, Isaac morreu, Deus renovou com Jacó. Jacó morreu e Deus passou para Israel. Israel fez um trabalho muito bom, em parte, fracassou. Aí Deus disse: eu vou corrigir, porque chegou o tempo. Aí enviou Jesus. Pode estar no seu lugar lá, está aqui Jesus. Amém? Deus trabalha com alianças, mas a aliança terminou aqui. Então toda aliança, ela foi renovada com oferta. Amém? Olha o papel, porque ela é um programa. Ela é um programa. Quando Deus renovou, esse aqui um dia chegou assim, disse: este cálice é o cálice da nova aliança. A nova aliança. Amém? Este cálice é o cálice da nova aliança. Depois dele não tem mais aliança. Sabe o que tem? Testamento. As ofertas produziram um testamento. Testamento me dá direito de herança. Amém? Mas aqui tem um problema, que só quem pode reivindicar, quem fez aliança, é quem está com ela viva. Amém? Quando Israel saiu, que chegou no Jordão, e estava lá Jericó, Deus falou assim para Josué, aí está Jericó, mas você não pode partir para Jericó. Reúne o povo aqui em Siló, diga Siló, diga Siló, Siló no nome de Jesus, amém?
Aí ele falou assim, no capítulo 5 de Josué, versículo 2: torna a circuncidar o povo outra vez. Renova a aliança. Deus trabalha com aliança. Porque somente 2 pessoas estavam com a marca da aliança, da circuncisão: Josué e Caleb. Quem saiu do Egito com a marca, pela desobediência, todos morreram no deserto. Então só tinham 2 pessoas com a marca da aliança. Deus disse: isso não pode acontecer. Eu quero que todo mundo renove a aliança, porque eu preciso ver a marca da aliança que eu fiz com Abraão. Aí foi feito esse processo. Foram circuncidadas todas as pessoas com faca de pedra, para não infeccionar ninguém. Pedra é a figura de Cristo. Amém, Marcos? Eles morreram, não puderam fazer mais nada. Porque quem pode reivindicar a dívida paga é aquela pessoa que pagou a dívida e está vivo para reivindicar. Você entendeu isso aqui, não? Todos eles. Diga, todos eles. Todos eles. Abraão, Isaac, Jacó, Jacó, Moisés, Davi, todos eles pregaram a meu respeito, falaram de mim, disseram que eu ia morrer, que eu ia sofrer, sacrificaram, pensando em mim, sem me conhecerem, nem sabiam direito o que estavam fazendo. Realmente, o que eles falaram era verdade. Eles foram fiéis. Agora, eles estão assentados nas regiões celestiais, porque cumpriram sua parte. Eles disseram que eu ia morrer. Realmente eu morri. Mas eis que eu ressuscitei. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Com meu sangue eu comprei para mim tribo, raça, povos, línguas e nações. Eu preciso que a mensagem seja completada. A partir deles, eles foram fiéis e disseram, ofertaram, projetando a redenção. E eu fiz a redenção. Eu preciso de pessoas que agora vão propagar a redenção. É um programa. Esses aqui fizeram a parte deles até chegar o Cordeiro. O Cordeiro veio, a mensagem deles foi completa até aqui, mas incompleta porque não disseram que ele ia ressuscitar. E agora ele ressuscitou. O que eles fizeram? Anunciaram a vinda de um Cordeiro. O que nós vamos fazer é propagar a obra do Cordeiro que morreu e ressuscitou. Entendeu? Deus está precisando de propagadores. Quando Jesus morreu na cruz, Anás e Caifás, eles estavam com o templo cheio de dinheiro, porque era Páscoa. E as pessoas que vieram fazer a Páscoa, que vinham de longe, não traziam animais porque era pesado, traziam o dinheiro. Aí tinha que fazer o câmbio lá no templo para o valor da prata e no valor do gera do tabernáculo. Estava cheio lá de dinheiro de animais que iam ser mortos na Páscoa. Aí diz assim, esse Jesus disse que ele ia ressuscitar. Anás e Caifás conversando. De repente eles vão lá falar com o governo de Roma e dizem: olha, governador, sabe, foi Pilatos, coloca aí guarda aí na frente do sepulcro, porque esse malfeitor aí disse que ele ia ressuscitar. E se realmente acontecer isso, vai ser complicado, mas ninguém crê que ele vai ressuscitar. Mas coloque aí, porque ele pode ser roubado de noite. Olha a ideia. Aí ficaram guardas lá. No domingo de manhã,
ele ressuscitou. Em Mateus 28, diz que eles viram o que aconteceram. O que eles fizeram? Foram com Anás e Caifás. Disseram: Anás e Caifás, nós vimos, ele ressuscitou. Olha a ideia maligna. Aí Anás e Caifás disse assim: vem cá, eu vou pegar dinheiro do tesouro, irmão, dinheiro que foi negociado com a venda de cordeiros para morrer na Páscoa. Olha a ideia aqui do inimigo. Nós vamos pagar vocês, e vocês vão sair aí dizendo que ele não ressuscitou. Aqui está um trabalho missionário maligno para dizer que Cristo não ressuscitou. Isso aí é um programa de Anás e Caifás. Você está entendendo? Aí eles foram e disseram: ei, ele não ressuscitou, roubaram o corpo dele. E a Bíblia diz que isso perdurou por muito tempo, e até hoje eles creem nisso. O que eu entendo aqui? Toda vez que eu posso contribuir para a pregação do Evangelho, para dizer para o mundo que ele está vivo, que ele ressuscitou, quando eu não faço isso, eu tenho muito a ver com Anás e Caifás. Quem entendeu, diga amém. Porque a oferta deles tinha um propósito: ele não ressuscitou. E a nossa oferta tem outro propósito: dizer para o mundo, ele ressuscitou, ele está vivo e está vindo buscar a sua igreja. Eu faço parte do programa. Agora escute para você entender aqui: o dízimo de Abraão, Isaac e Jacó, a oferta deles era importante, mas a nossa é mais relevante, porque eles começaram anunciando sobre um cordeiro. A nossa vai finalizar a vinda do leão da tribo de Judá para vir buscar a sua igreja. Nós temos uma parte mais importante no programa de Deus a respeito das ofertas dos dízimos. É final. Eles começaram, e aqui nós vamos terminar. E quando é que ela vai terminar? Quando se tocar a trombeta, não vai ter mais nenhum efeito. O tempo de propagar é agora. O tempo de propagar é agora. Amém? Veja comigo aí, abra comigo a Bíblia aí rapidinho. Muito obrigado, meu querido. Sente aí mesmo aí, pode ser? Ou você quer ficar lá mesmo, lá embaixo? Então sente lá, porque você está com a cortina lá. Abra a sua Bíblia aí, rapidinho, no livro de Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Eu quero que o senhor segure isso aqui na sua mão, por gentileza, tá? Esses dois materiais aqui. Amém? Gênesis capítulo 14. Como é que começou a ideia do dízimo? Como é que ela começou? A ideia do dízimo. Como é que começou essa ideia? Os irmãos se lembram que eu falei aqui que o padrão de exemplo é Abraão. Então tudo começou com Abraão. Ele é o padrão. Por que está sentado lá no céu hoje? Tem muito crente sentado lá do passado, mas está lá Abraão, Isaac e Jacó, porque eles são um padrão de quem vai ser salvo. Aí é o padrão. Como? Crer em Deus, ter a fé em Deus igual teve Abraão. Isso aí está encaixado. Ser igual Isaac, que se entregou, né? Que se ofereceu para ser morto, em prol de uma ordem de Deus. E Jacó, que passou pela transformação da mudança de nome, é uma obra do Espírito Santo. Era Jacó, aí depois ele se tornou o que? Israel. Aqui está o padrão de quem vai ser salvo. A fé em Deus, como foi Abraão, a entrega, né? A sujeitar a entrega, se humilhar, né? E Jacó, que foi transformado. Esse é o padrão que vai ser salvo. Lógico que todos os outros estão aí, também estão lá. Davi está lá, Moisés está lá, mas esse é o padrão. Então veja comigo aí, no capítulo de número 14, como é que surgiu aqui a ideia do dízimo? Diga bem forte assim, dízimo. Bem forte, dízimo. Como é que começou essa ideia? Ela faz parte de um programa. Eu adiantei aqui por causa do tempo. Gênesis capítulo de número
14, versículo 18. Eu quero que você, irmão, coloca para mim aí, está aqui, Gênesis 14. Você pode ficar em pé, por gentileza. O Senhor, aqui está Melquisedeque, olhe para cá, aqui está Melquisedeque, e aqui está Abraão. Abraão, aqui vai ser um encontro de duas figuras grandiosíssimas. A Bíblia diz que Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O que é sacerdote? Ele representa, como não tinha naquele tempo profeta, ele fazia o papel dos dois. Ele era ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Tá? Ele representava tanto o homem diante de Deus e Deus diante dos homens. Aí quando ele chega para encontrar com Abraão, Abraão havia saído de uma vitória de 4 reis. E Melquisedeque vai encontrar com ele. Quando ele chega com Abraão, ele leva 2 elementos na mão. Ele leva pão e vinho. Aqui começa a ideia do dízimo. Ele leva pão e vinho, a figura de Cristo. Amém? A figura de Cristo, os elementos pão e vinho. Quando ele vai entregar para Melquisedeque, para Abraão, o vinho, Abraão teve entendimento. Porque ele pregou, ele disse assim, e abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Ele começou com a pregação. Primeiro, ele se apresentou e ofereceu a ele, coloca na mão dele, o pão e o vinho. Aqui está o começo da Santa Ceia. A figura de Cristo pela primeira vez. Amém? Aí quando ele recebe a Santa Ceia, Abraão tem o entendimento do papel de Melquisedeque. E ele completa pregando, era um culto. Ele disse, e abençoou ele, Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Essa foi a primeira parte da mensagem. Aí depois disse, bendito é Deus de Abraão que entregou nas tuas mãos os teus inimigos. O Deus que entregou nas tuas mãos a tua empresa, na tua mão o teu emprego, na tua mão a tua família, na tua mão a tua casa, na tua mão a tua família, o teu terreno. Ele te abençoou. Ele pegou as bênçãos da terra e abençoou você. Olha o que ele estava entendendo. Quando Abraão recebeu essa mensagem e entendeu que esse material aqui tinha uma representação espiritual. Por que eu digo isso? No capítulo 6 de Êxodo, quando Moisés foi reclamar para Deus sobre Faraó, Deus falou assim para ele no capítulo 6, versículo 2: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui revelado totalmente. O que ele está dizendo? Eles me conheceram como Deus El Shaddai, mas eles não entenderam com muita clareza o que significa Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Tistekinu, Jeová Jireh, Jeová Elohim. Então isso aí Deus se revelou para o povo de Israel no caminho lá de Canaã. Então ele tinha noção de quem era Deus. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ele deu dízimo de tudo que ele tinha conquistado. Por que ele deu dízimo? Porque ele entendeu que Melquisedeque era um representante de Deus e trouxe para ele bênçãos espirituais, porque ele já era rico. Reconhecimento. E a pregação, olha a pregação: bendito és tu pelo Deus Criador dos céus e da terra. Igual você e eu somos feituras de um Criador dos céus e da terra. Número 2, ele falou assim: bendito és tu, Abraão, porque Deus te deu vitória sobre os teus inimigos. E reconhecendo esse gesto, ele vai e dá 10% de tudo que ele tem. O que significa isso? Ele reconheceu um sacerdócio e um ministério. Ele entendeu o programa, que aquele sacerdote representava a Deus. Quem entendeu, diga amém. Eu vou adiantar por causa do tempo. O tempo passou, mais de 400 anos depois,
Aí Deus organiza a nação de Israel. Tá? Vamos colocar agora aqui, o dízimo, antes da lei, faz parte de um programa. Agora Deus pega e vai regulamentar dentro da lei, porque é um programa, é um projeto. Porque Ele quer chegar um dia lá na cruz. Sabe o que ele chama Moisés? Aí disse: Moisés, eu tenho aqui uma proposta. Pode ficar sentado, pode sentar. Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma proposta. Eu vou escolher uma tribo. Essa tribo pertence a mim. Olha para você entender isso aqui. Ela pertence a mim. Ela vai ser a minha, ela vai ser a voz de vocês para mim. Deus é organizado. Porque é muito mais natural Deus trabalhar com um aqui, com um grupo, do que com muitos grupos. Ele é organizado. Não é que ele não tenha condições de fazer. Lá depois do dilúvio, aquela multidão toda se desorganizou. Deus disse: não, eu vou trabalhar só com um agora. Eu vou chamar Abraão e a partir desse aqui eu vou organizar meu programa. Amém? O que ele fez? Disse: Moisés, já que você saiu do Egito, eu quero que você pegue cada representante das tribos. Naftali, Rubens, Benjamim, Judá, Zebulun, que está lendo a Bíblia aí. Fica em pé, por gentileza. Benjamim, Dan, me ajude aí. Gad, Naftali. Quem mais? Efraim. Não, José está fora. Efraim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta mais um. Não, Levi está aqui. Fica em pé. Manassés. Está aqui, ó. Olha a ideia de Deus, você tem que entender aqui. Deus pega agora a ideia de Abraão e coloca dentro da lei, porque é um programa. Qual é a ideia? Deus disse: Moisés, eu tenho um programa, uma liturgia para ser cumprida. Tem um processo. E foi aí que Deus começou a dar a ideia do tabernáculo. Você lembra do tabernáculo? De uma forma física. O que ele falou? Aqui está a tribo que eu resgatei ela. Tá? Eu resgatei. Ela representa os primogênitos. Então vocês vão dar uma oferta pelos primogênitos e ela vai pertencer a mim. Eu tenho um programa espiritual com ela. Vocês, Naftali, Dan, Rubens, vocês vão sustentar, vocês vão manter a tribo de Levi. Vocês vão tirar 10% de tudo que vocês têm, que pertence a mim. Ele já consagrou, pertence a mim. E esses 10% vai ser para manutenção do sacerdote de Levi, porque eles vão trabalhar num programa chamado tabernáculo e sacrifícios, ofertas e liturgias. O trabalho deles é só esse. Eles não vão se envolver em nada. Vocês vão mantê-lo. Eu não falo com vocês diretamente. Eu falo com ele, depois ele vai e fala com vocês. Vocês têm algum problema, tragam para ele vai trazer para mim. Se lembra que aqui, se lembra que bem aqui tem um profeta chamado Moisés. Amém? Tem um profeta chamado Moisés. O trabalho do processo de santificação, de perdão, não está com Moisés. Está com os levitas. E Deus é tão organizado que nessa liturgia, Ele mesmo respeita isso. Vou ler aqui para você, no livro de, se não puder colocar para mim, no livro de Números, capítulo de número 12, tá? Números, capítulo de número, deixa eu ver aqui, Números, capítulo de número 6,
versículo de número 22. Olha como Deus respeita ordenação. Olha como Deus respeita usar aqui a palavra correta aqui. Não é autonomia a palavra. Jurisdição. Achei a palavra. Olha como Deus respeita a jurisdição. No capítulo 6, versículo 22, diz assim: disse o Senhor a Moisés. Ele chamou Moisés. Disse o Senhor a Moisés: Moisés, fala para Arão falar com o povo. Quem pode dizer amém? Por que Deus não falou direto, sem passar por esse processo? Porque foi assim que ele estabeleceu a ordem. Deus trabalha com ordem. Deus não trabalha baseado em milagres, é princípios. Ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: Moisés, fala para Arão e os seus filhos. Deus não podia falar direto? Não podia falar direto, mas ele não falou. Dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e diz-lhe-ei: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tem misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu abençoarei. Olha para você entender isso aqui. Esse aqui vai dar a ordem, né, das bênçãos, e Deus vai abençoar de acordo com as palavras da tribo de Levi. Não é com Moisés o caso. O profeta representa Deus, e o sacerdote representa o povo para Deus. Aqui, o que é que eu entendo aqui? É que Deus, ele está programado. Os 10% e as ofertas vão vir para a tribo de Levi. Para a tribo de Levi ter um trabalho constante de estudar a lei de Deus e passar para o povo, de trabalhar com os sacrifícios, com as ordenanças, com tudo que você imaginar. Irmão, esse pessoal aqui tinha um trabalho tão árduo que todo dia de manhã morria um cordeiro, 8 da manhã e outro 3 da tarde. Todo dia. Todo dia. Tinha um grupo aqui que tinha um grupo desses aqui que trabalhava no nascimento das ovelhas, por causa da expiação de Levítico 16. Tinha um grupo que ficava responsável para olhar os animais que nasciam, preservar, ver o problema deles e guardar, porque tinha que obedecer a liturgia. Eles tinham que nascer no dia 14 de Nissan, amém? E morrer um ano depois. Era muito trabalho. Então, qual é a ideia do dízimo da oferta? É que fosse mantido a casa do tesouro, ou o tabernáculo, para que eles trabalhassem nesse programa de Deus a respeito das liturgias, dos sacrifícios e das ofertas, porque Deus tinha um programa que um dia ele ia trazer um cordeiro para resolver toda a questão do pecado do homem, para que o povo fosse justificado, santificado, para viver para ele. Essa é a ideia. Eles não podiam gerenciar os 10%. Eles não podiam administrar os 10%. Pertencia a Deus. Só quem podia gerenciar era o sacerdote. Entendeu? Diga amém. Pode aí sentar. Abra comigo a sua Bíblia aí, rapidinho. Esse relógio ele apressa. Em Josué, capítulo de número... Irmão, põe para mim aí, Josué, capítulo de número 6. Eu vou trazer aqui para você a respeito da disciplina de não tocar naquilo que o sacerdote foi chamado para gerenciar. Tudo que é consagrado ao Senhor diz respeito ao dízimos. Tudo que Deus determina que vai para o tesouro dele diz respeito ao que é consagrado a ele.
Então, o que é consagrado para ele, pertence a ele. Você não consagra o dízimo, porque ele já consagrou o dízimo. Quando você devolve o que pertence a Deus, que já está consagrado, ele vai santificar os 90 que ficam na tua mão. Amém? Ele vai santificar. Eu quero você entender isso aqui. Alguém pode ler aqui? Diz assim, ó: ora, Jericó estava cercada, fechada, porque ninguém entrava, ninguém saía. Josué 6, versículo 3. 1, 2, né? 3. O 2. Então disse o Senhor Josué: olha, eu coloquei na tua mão Jericó, o seu rei e o seu valente. Versículo 17. Aí, rapidinho, 19, perdoe. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Aqui Deus já determinou que Jericó era a primícia das cidades de Canaã. Ele disse: na tua mão já entreguei o rei, seus valentes e toda a cidade. Mas dentro dessa entrega tem algo que pertence a mim, porque aí está o começo da conquista de Canaã, e essa reserva ia para o tesouro nacional de Israel do templo, para comprar ouro ou comprar animais, alguma coisa que ia ser feito para que houvesse o trabalho das liturgias e os sacrifícios levíticos. Aí ele falou assim: olha, irão para a casa do tesouro. O dízimo e a oferta tem direcionamento, você não pode gerenciar. Amém? O que aconteceu? Eles foram, venceram a guerra, destruíram Jericó, melhor dizendo. No outro dia, foram lutar contra a cidade de Ai. Diga-se bem forte: Ai. Agora diga-se bem forte: Ai. Diga assim: Ai é a cidade. Ai significa monturo de lixo. Olha para você entender isso aqui. Ai significa monturo de lixo. Fica na parte do sul de Betel. Está aqui Betel, casa de Deus, e Ai fica para trás. Foram para a guerra fizeram uma reunião, somente 2.000 pessoas resolve. Foram para a guerra e levaram uma pisa, perderam para Ai, perderam para uma cidade que significa um monte de lixo. Diga assim bem forte, com toda a força do teu pulmão. Diga assim bem forte: tem coisa que a oração revela e faz. Tem coisa que a oração revela, mas não faz. O importante, irmão, é que a oração está no pacote. Ela está no negócio. Tem coisas que a oração revela e faz. Tem coisas que ela revela, mas ela não faz. Porque Deus trabalha baseado em princípios. Princípios e regras. Aí o que aconteceu? Eles foram e perderam a guerra. Perderam a guerra. Aí no capítulo, irmão, mostra aí, no capítulo de número 7 de Josué, no versículo 7, Josué, inteligente, vai fazer o certo, ele vai orar. Ele leva com ele os anciões, olha o gesto dele, veste de roupa de saco, de pó, e ele faz oração na posição mais humilhante possível que não pode orar. Ele colocou o rosto no pó, fez a coisa certa. Aí ele foi orar. Tá? Oração, tem coisas que a oração faz e revela. Tem coisas que ela revela, mas não faz. Eu quero que você leia bem forte aí. Vamos ler 1, 2, 3. Vamos ler aqui a oração de Josué. Amém? Depois que eles perderam para Ai. Quando você orar e Deus te revelar, para de orar. O que você fizer para frente não vai adiantar nada. Amém? Vamos ver então isso aqui. Quem pode ler bem forte, bem alto? 1, 2, 3. Não assim não, irmão, assim não. 1, 2, 3. Bem forte. Não, assim também não, está errado. Bem forte. Ele está orando. 1, 2, 3. Está orando.
Já leram? Mais. Versículo seguinte. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Versículo seguinte. Ouvindo isso os cananeus e todos os moradores da terra, eles vão nos cercar, olha, e vão desraigar. Diga assim, desraigar. O que significa isso aí no original? Vai arrancar o nosso nome pela raiz. É um negócio pesado isso aí. Oração séria. E nos cercarão nosso nome da terra. Então, aí ele de maneira muito inteligente, Senhor, então o que tu vais fazer em favor do teu nome? Ele quer que Deus se defenda. Eu disse, não, o problema não é eu, o problema é vocês. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, Josuézinho, meu queridinho, levanta, meu amor. É assim que está aí? Não, esse levanta é um comando. Josué, levanta-te. Por que tu estás de joelhos prostrado aí, de joelhos com o rosto no pó? Irmão, ele estava orando na maior posição de humildade, e Deus está com raiva dele. Disse, Josué, tá bom, já entendi, levanta-te. Por que está de joelhos dobrados aí e com o rosto em pó? Levanta. Trazei todos os dias da casa do tesouro. Já está consagrado. Para que haja o que é mantimento na casa. Porque esse mantimento aí, na época de Israel, era muitas coisas, mas hoje, atual, é que a palavra, ela é o mantimento para o mundo. Nós temos, a palavra tem que estar sendo pregada. O sacerdote tem que estar sendo mantido. E quando eu faço isso, eu faço parte de um programa. Eu não posso ir, mas o meu sacerdote pode ir. Eu não sei como fazer. Esté não podia sair do palácio para levar a mensagem do outro edito do rei Assuero. Sabe o que ela fez? Ela contribuiu e mandou o povo, vai, pode ir. E vão sair anunciando aí que ia ser mudado o edito da morte dos judeus. Ela não pôde ir, mas ela pode contribuir. Você está no palácio, não pode ir, mas contribua, faça alguma coisa. Aperte o cinto aí, que você vai entender. 11 danos que acontece quem mexe no dízimo. Vamos lá. Levanta-te, porque estás prostrado assim, irmão. Deus gosta de oração. Quando Deus manda você parar de orar, o negócio ficou preto. Complicado. Vamos lá, versículo seguinte. Vamos ler bem forte. Você vai ler e eu vou contar aqui os pecados, tá bom? Lê bem forte. 1, 2, 3. Observe quem está falando aí é Deus, tá? Vamos lá, 1, 2, 3. Número 1, quem mexe no dízimo peca. Pode lendo. Número 2, transgride uma aliança. Não, irmão, você está nesse pacote aí, pode ler. É para você mesmo, isso é para mim, para todo mundo. Pode ler. Tomaram anátema, estou amaldiçoado. 3. Mentiram. 4. Ei, escute aqui, ó. Recebe 2.000. Aí quer dar, é para devolver para Deus 200, só devolve 100. Esse 100 não é dízimo, é uma oferta, porque o dízimo é 10%. Amém? Vamos lá, 4. Mentiram. Número 5, esconderam. Ei, Deus sabe onde está. E você pode se esconder do pastor aqui, mas Deus sabe onde está. 5, vamos lá, rapidinho. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir. Número 6, não vão subsistir a nenhum ataque, nenhuma crise. Ei, não culpe ninguém, não culpe governo, não culpe Bolsonaro, não culpe Lula, culpe é você mesmo, está aqui, ó. O problema está aqui. Amém? Porque quem vai sarar a terra, quem vai sarar a terra é o nosso Deus.
Amém? Rapidinho aí, seguinte. Número 7, ou 7, vão andar todo tempo fugindo, se escondendo. Rápido, vamos ler. O irmão passou demais. Viraram as costas. Estão amaldiçoados. O que estão amaldiçoados? Esse aqui é sério. Amaldiçoado. Número 8 ou 9. Não contem mais comigo. Não contem mais. Ele diz assim, eu fiz um trabalho grandiosíssimo para te salvar. Eu que apago as tuas transgressões. Você lembra que eu falei aqui ontem? E vocês não têm mais trabalho, vocês não querem mais ofertar. Assim, eu que apago as transgressões por amor de mim mesmo. Ele diz assim, eu mandei meu filho na cruz, ele morreu com um programa. Eu preparei desde Abraão, Isaac e Jacó. Foram 4.000 anos organizando a vinda do Cordeiro para te salvar. E a programação é levar esse cordeiro. Aí diz assim, não estarei mais convosco. Como resolve esses 11 problemas? Só tem uma forma. Vai lá, desarraiga, mesma coisa que Moisés, vai lá e arranca o que é meu e me devolve. E esses 11 problemas aí estão resolvidos. Não tem oração que dá jeito. Não tem negociação que dá jeito. Quando você mexe naquilo que pertence a Deus, Ele vai mexer nos teus 90. Quando você honra a Deus com os teus 10, Ele vai honrar os teus 90. O inimigo, ele não tem nada a ver, pois não dá dízimo. Ele vai tentar atacar você a não dar o dízimo, ou devolver o dízimo. Ele chega até aqui. Daqui para frente, ele não tem mais ação. Aqui para frente é Deus que vai resolver, porque mexeu naquilo que pertence a Ele. O inimigo vai querer convencer você, ele é meio malandro. Ele vai te convencer, para você não dar o dízimo. Aí chega até aqui. Daqui para frente, ele não tem mais acesso. Quem assume é Deus. Amém? Mexeu naquilo que é de Deus, ele mexe naquilo que é nosso. Os 10, no lugar certo, abençoa os 90. Eu lembro, pastor, um dia eu recebi uma oferta, não foi uma oferta, uma ajuda, para eu viajar de Sacramento para Ohio. Uma irmã me deu $100. $100. E era para comprar passagem, era época de dezembro. Aquela guerra agora, dou 10% para o senhor, não dou, a passagem custa 100 certinho, e ficou aquela guerra do velho homem, novo homem. Mas, graças a Deus, naquele tempo eu estava mais crente do que eu estou hoje, aí eu peguei, separei e dei os 10% que pertence ao senhor, fiquei com 90. E era o dia da passagem, era a época de dezembro, muito frio. Eu lembro que eu fui numa loja ver roupas de frio para poder comprar, só para ter uma ideia. Eu não tinha dinheiro, mas fui olhar. E fui lá uma roupa de lã, calça e blusa, R$35 numa loja. Eu vi o preço. Olhei aquilo ali e não tinha como comprar. Saí e entrei numa loja de eletrônicos. Quando eu chego lá, tinha lá um Roland, aquele teclado. O rapaz veio comigo, ele só veio olhar depois, quando ele me viu, do jeito que eu estava, e disse, você não tem dinheiro para comprar. Aí eu perguntei, quanto custa? Ele falou que custa $2.000. E eu disse, tudo bem. Ele foi embora, e ali naquele local, eu me lembrei de Josué. Disse, Senhor, se a tua palavra funcionou com Josué, era exemplo, vai funcionar comigo. Eu cheguei ali e comecei e dei uma volta ao redor do teclado, do Roland. Uma vez, eu rodei, aí eu parei. Eu disse, vou parar aqui para ninguém pensar que eu estou ficando doido. Eu disse, Senhor, esse teclado é meu. Uma volta. Aí de novo, a segunda volta, eu toquei, bati, esse teclado vai ser meu, no nome de Jesus. Aí eu dei 7 voltas e coloquei a mão e disse, esse teclado vai ser meu. Fui embora. Era um domingo, fim de semana já domingo, no culto,
nós tínhamos um grupo chamado Happy Brothers. Era o pastor Zé de Paula, o pastor Milson, que hoje são pastores, e o pastor Braulio, que é pastor da Igreja Batista. E eu, nós tínhamos um grupo chamado Happy Brothers. E nessa igreja, o pastor Herman falou assim: quando acabar o culto do Happy Brothers, tem aqui uma árvore de Natal. E nessa árvore aí tem um monte de envelope aí, e está o nome de vocês. Aí eu pensei, esse negócio de envelope aí, Feliz Natal, próximo ano novo. Eu pensei logo esse negócio de cartão. Mas quando acabou o culto, lá se vai todo mundo lá para o redor, e lá estava meu nome, o nome do. Cada um pegou o seu. Comecei a pegar o Jonas, colocando aqui no bolso aqui. Aí teve um que eu peguei, eu senti que tinha um negócio de um ferro dentro, tinha um ferro, tipo uma chave. Aí eu vi lá meu nome, Jonas Borges. Eu pensei que eu até separei, coloquei do lado separado aqui. Irmão, aí acabou o trabalho ali, sentei, aí eu fui abrir os envelopes. Quando eu abri o envelope, tinha realmente um cartão de Natal, mas estava lá $50. Comecei a me alegrar. Abri o outro, lá tinha $15. Aí fui abrindo o outro, tinha $30. Quando eu abri esse pacote, tinha $250. Amém? Eu devolvi para Deus quanto? 10. Honra. Quando o dízimo é questão de honra. Acabou tudo, alguém falou assim: ei, ainda tenho um presente lá embaixo. Aí foram ver lá, Jonas Borges. Quando eu cheguei lá, sabe o que tinha lá? O pacote da roupa de frio, na mesma empresa, na mesma loja que eu tinha pegado, a mesma marca, só não tinha lá o valor, estava lá para mim. Aí eu me lembrei do outro envelope, bati aqui assim, deixa eu separar aqui, quando eu abri lá, tinha lá um bilhete: não pergunte quem te deu isso aqui, esse carro é para você. Era a chave de um carro. Eu só dei 10% para Deus. Aí eu dei o carro, vendi o carro, $2.000, para poder, aí vou para Israel. Aí Deus falou assim para mim: não, esses 2.000 aí é pelas voltas do muro de Jericó. Compre o teclado. Eu comprei o teclado, trouxe para o Brasil, e o meu irmão se tornou, hoje é um dos maiores músicos do Brasil. Eu dei para ele. Já gravou mais de 500 discos. Os meus discos que eu canto, tudo que você vê aí, é arranjo dele. Deus é fiel. Deus é fiel. Você não pode gerenciar aquilo que pertence. Deus está atrás, sabe o quê? De investidores. Comece a investir o valor certo nos céus. Compre ações dos céus. É simples. É simples. Diz uma questão de honra. Não tem oração que resolve o problema de dízimo. Nem jejum, nem reteté, nem que você mais não resolve. Porque pertence ao Senhor. Faz parte de um programa. Você não pode vir para o culto de mãos vazias. Você não pode, porque tudo que tem aí pertence a Ele. Quando Davi deu aqueles 3.000 talentos de ouro, ele faz a oração do Senhor: quem somos nós para te dar? Porque tudo que nós estamos te dando vem da tua mão. Já viu isso aí? Lá em Crônicas? Tudo pertence a ti. Tudo isso aqui para você entender. O perigo de mexer é naquilo que só o sacerdote tem que gerenciar. A minha esposa, um dia estava, um tempo atrás, estava construindo uma congregação de gente que se congrega lá em Belém. Aí ela começou a juntar o dinheiro para a oferta. Ela falou assim para mim: Jonas, eu estou juntando dinheiro e eu vou dizer para o pastor que ele pode colocar esse valor no lugar X, porque eu acho que esse dinheiro vai dar para aquilo ali. Eu disse: põe a oferta dentro do envelope, ou você põe na salva, ou põe na mão dele para orar, entrega, vira a tua costa, não dá uma opinião, um palpite. Ela pertence a Deus, que vai gerenciar o sacerdote. Deus, quando ofertou Jesus, ele virou a costa. Ele virou a costa.
Você já viu falar do rei chamado Uzias? Uzias, ele foi tão poderoso que ele começou a reinar com 16 anos de idade, reinou por 52 anos. Sabia disso que ele cresceu? Presta atenção aqui, as pessoas crescem, começam a enriquecer, começam a prosperar, aí pensa que ele é o tal, ele não é nada. Ele está lá por causa da graça, Deus que deu tudo aquilo ali para ele. Então, a bênção do dinheiro do crente, que ele tem a proteção. Que a Bíblia diz que o Senhor, ele enriquece e não acrescenta dor, porque tem a proteção. Esse rei, quando ele morreu, até o céu se manifestou. Uzias falou assim: no dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Por que aconteceu? Porque ele entrou numa área perigosa. Ele ficou tão grande, poderoso, que um dia ele pega o incenso, ele vai adorar a Deus. Deus não gosta de ser adorado? Gosta ou não gosta? Mas ele não podia fazer isso. Amém? O rei convoca, mas quem faz a invocação espiritual é o sacerdote. Aí o que ele fez? Ele pega, pastor Washington, o incenso e vai entrar no templo para adorar a Deus. Coisa bonita, né? Quando ele entra no templo, Azarias e mais 80 sacerdotes atrás dele. Vão atrás dele. Isso aqui é sério. Vou repetir. Um rei poderosíssimo, que Deus abençoou, ele enriqueceu, ficou grande. Aí agora ele pensa que ele é o tal, ele pega o incensário e vai para o templo adorar a Deus. Coisa boa, parece mente, né? Mas quando Azarias vê ele entrando no templo, chama 80 sacerdotes, ele é um sumo sacerdote, e diz: ei, rei Uzias, esse ministério aí não é teu. Esse ministério aí é do pastor Washington. Quem pode dizer amém? Não te mete. Deus escolheu a gente para gerenciar essa questão. Era para ele ficar na dele, era para ele aceitar. A Bíblia diz que ele reagiu à palavra. Aqui que está o problema: não reaja à palavra. Ele reagiu à palavra. Disse: lá se vê esse pastor falar sobre isso tudo de novo. Ei, fique calado. Deus está te ouvindo. Quer falar? Se esforça. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Ei, velho homem, fica na tua. Cala a boca, velho homem. Não fala. Ele reagiu. Ele levou um tapa na testa. Puf! De Deus. Ficou leproso. Ele mesmo, o sacerdote disse: sai, tu está leproso. Ele mesmo se esforçou e saiu. Ele morreu leproso e foi sepultado no túmulo que não era dos reis. Porque ele quis gerenciar aquilo que cabe ao sacerdote. Eu falei aqui hoje à tarde que Saul perdeu uma grande bênção. Era para estar com sua família reinando com Judá. Deus ia unir as duas. Porque ele foi e ofereceu sacrifício no lugar de Samuel. Ele entrou na arena que era proibida. O que significa isso? Não entre na arena proibida. Mexer nos 10% é arena perigosa. Amém? Porque ela tem bênção e tem maldição. Quem entendeu, diga amém. O tempo já terminou. Alguém tem alguma pergunta para fazer do que eu falei nesses 2 dias, nesses 3 dias? Alguma dúvida? Alguma parecer, alguma opinião? Quer acrescentar, quer desacrescentar? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, por gentileza, bem alto, pode falar. Se eu faço um trabalho e eu recebo um salário, e esse salário, digamos, numa situação hipotética, é um salário de R$268. O nosso dinheiro real, ele não tem números que são múltiplos de números 2, 3, 4. Ele tem... O nosso dinheiro real, ele se baseia em números múltiplos de 5. 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. Se eu ganho um salário de R$268, então, em tese, não, R$267, não é verdade, R$267. Então, meu salário ia ser algo em torno de R$27,70. 27.
isso já aconteceu comigo. Eu ganhei um dinheiro que quando eu já entendi, ó. Muito simples, muito simples. Ó, você ganhou 277,50 centavos. Aí você fala o seguinte: Senhor, eu vou tirar aqui os 27 e vou acrescentar agora aqui para completar mais R$10 de oferta. Não tem como você escapar. Entendeu? Põe acima mais. E diz: Senhor, o restante aqui vai ser como oferta. E Deus é bom de conta. Entendeu? Entendeu? Acrescenta valores acima. E Deus sabe, na hora lá, Ele sabe fazer cálculo aritmético de frações. Amém? Quando eu quebro a aliança do dízimo, certo? Passo 3 meses Certo. sem devolver o dízimo. Certo. Aí eu retomo novamente a devolução do dízimo. O que ficou, eu tenho que pagar? É uma boa Vou devolver? pergunta. É uma boa pergunta. Ela falou o seguinte: se ela deixa de pagar 3 meses, não de pagar, de devolver. Porque você deve devolver. Ninguém paga dízimo. Você devolve aquilo que pertence a você. Qual o problema do dízimo? É que você gerencia. Ó, que isso falou, escute aqui, Lucas 16. Falou assim: você não pode gerenciar o alheio. Está falando sobre o dízimo. Se você não é fiel no pouco, como você vai ser colocado no muito? No caso aqui tem 2 situações. Quando você pega o 10% de Deus, Deus é um banco. Quem pode dizer amém? Você se lembra quando em Gênesis, que as pessoas vinham buscar de José a semente, que ele negociou, o povo ficou pobre, que ele vendeu os alimentos, depois trocou para os animais, aí depois ele fez escravo das pessoas, comprou a terra, aí ele falou assim: ei, vou dar aqui para vocês a semente, vão, semeie. Aí que ele falou: vocês vão ficar 20%, vocês vão ficar para vocês, 20% vocês vão semear, 20% vão fazer isso, e 20% vocês vão dar para Faraó. Faraó. Deus só pede o quê? 10. Quando você não dá, você fez um empréstimo. E a Bíblia diz, está na regra, que você tem que acrescentar 1/5 do valor. Aí você diz: irmão, eu não posso fazer isso. Aí você vai, sabe o quê? Renovar a aliança. Senhor, a partir de agora eu vou ser fiel no meu dia, porque não existe uma outra forma a não ser que você renova a aliança. Amém? Renova a aliança. Deus é um Deus de aliança. Se Ele fosse olhar para nós estávamos todos desaparecidos, né? Bom, então a misericórdia dele. Essa é a vantagem da graça, mas ela é pior do que a lei. Porque na lei, a lei, se ele cometesse, ele estava enquadrado no pecado. Na graça, só o cara pensar, já pecou. Mas nós temos uma vantagem, nós temos o Espírito Santo para a gente para nos fortalecer, ele está dentro de nós. Nós temos chance de acertar. Amém? Você entendeu? A aliança, ela tem que ser renovada. Olha o que Deus falou para Moisés, para Josué: renova a aliança, torna a circuncidar o povo de Israel outra vez. Está lá, Êxodo capítulo 5, versículo 2. Alguma pergunta? Eu já vou encerrar. Eu quero falar sobre a semente. Pode perguntar, irmão. Pode perguntar ao senhor. A paz do Senhor, meu querido. A paz, querido. Eu gostaria de tirar uma dúvida comigo. Tipo assim, eu congrego na Assembleia de Deus aqui. Aí, de repente, eu recebo um convite para ir pregar em outra denominação. Certo. Aí, de repente, aquele pastor da outra denominação, ele é comovido por Deus para me ofertar. Certo. Aí, dessa oferta, eu posso tirar o dízimo? Absolutamente sim. E o dízimo tem que ser onde você se congrega, na casa do tesouro. Olha aqui, ó. Você não pode mandar o dízimo do Senhor, porque tu não pode gerenciar, tá? Quem gerencia é o sacerdote. Então você não pode comprar cesta básica, você não pode dividir para fulano de tal, ciclano de tal, você não pode retalhar, não. Ele pertence à casa do tesouro, onde você recebe aqui as bênçãos espirituais.
onde tem a energia, onde tem a comunhão, onde tem um pastor que está aqui pregando. É aqui o lugar do tesouro que você tem que dizimar. Pai do Senhor, pastor, eu gostaria só de compreender um pouco melhor sobre primícias e votos. Muito obrigado. Eu vou encerrar com isso então. Primícia. Tá? Primícia é uma oferta, ela é o padrão da oferta, é a oferta de excelência, porque é uma oferta de honra. Amém? De honra. Vou então explicar para os irmãos. No livro de, se o irmão puder colocar aí para mim, vou encerrar. Eu estou olhando para esse relógio aqui, esse relógio não está me ajudando. Ezequiel 44:30. Você pode abrir aí. Vou dar aqui um exemplo bem prático. Eu tenho 2 filhas, eu tenho 3 filhos, tenho 2 filhas. Há 10 anos atrás, essas minhas 2 filhas conseguiram um trabalho. Uma é contadora, passou a ganhar R$5.000, eles eram solteiros. Naquele tempo era muito dinheiro para quem era solteiro, eu não gastava nada. E ela fez uma pós-graduação em auditoria pública e ela conseguiu um espaço num lugar que foi de Deus mesmo, não foi nada de esforço humano, foi Deus que abriu a porta para ela. Assim, pai, eu consegui esse emprego aqui, disse, senta aí, vamos conversar. E a outra, que fazia o 8º semestre de Direito, também fez concurso público no Tribunal de Justiça para ganhar 3.500. Eu sentei as 2 na mesa. Disse assim, vocês querem fazer uma aliança com Deus, um pacto com Deus, para vocês serem abençoados até Jesus voltar? Ele disse, pai, pode falar. E eu estava fazendo esse livro aqui, Corre não Corre. E eu disse assim, pega as primícias do teu ganho e oferta para Deus. Ele disse, onde está isso na Bíblia? Eu disse, eu tenho muitos textos, vou te dar aqui, Ezequiel 44:30. Você vai trazer, porque ele pertence a Deus. E o pastor, você vai entregar para Deus, e o sacerdote, ele vai impetrar uma bênção sobre a tua vida. Está lá, Ezequiel 44:30. Tá? Sentei as 2. Aí eu expliquei que quando elas forem dar a primícia do emprego dela, do primeiro salário dela, o emprego não era mais dela só, era de Deus, porque o primeiro salário foi dado para Deus, para a sua obra, seu sacerdote, para ele, nem para Deus. Sentei as 2. Tá? Aqui ganhou 5.000. Eu viajei, quando eu voltei, ela falou assim, pai, eu disse, é isso, Samira, você fez o que eu te orientei? Ela disse, pai, é o seguinte, eu só fiz só a metade, que eu estava, o meu primeiro salário, eu só dei a metade. Ela deu lá na congregação dele, ela deu para Deus, para o sacerdote. É uma oferta que pertence a Deus, via sacerdote. Cuide ação de graças, você não pode vir de mãos vazias. Apresentar um filho, uma criança, essa oferta é sacerdotal, está na Bíblia. Ela pertence a Deus, via sacerdote. Ela não vai para o tesouro, ela é pessoal, ela pertence a Deus. Amém? Está na Bíblia. Livro pelo primogênito. Então o que aconteceu? Ela diz, pai, eu só dei a metade. Tudo bem. Aí a outra tinha recebido, era o meio de semana, ela ia para aí. Eu disse, aí, Samara, disse, pai, eu vou entregar. Eu disse, você faz o seguinte, quando tu chegar lá com o teu pastor, leva também um bolo. Ela quis pular fora. Eu disse, não, pai, bolo é coisa do velho, é do passado. Eu disse, ei, o Velho Testamento é só a base, as bênçãos estão aqui. Leva um bolo, Levítico 11, leva um bolo para o teu pastor. Aí, convenci ela, de acordo com a palavra, ela foi. Ela levou. Eu não sabia que ela estava com problema no rins. Ela tinha feito os exames, estava cheio de pedras nos rins dela. Estava lá com o exame. E ela foi, entregou, o pastor orou por ela, recebeu a oferta. Ela pediu que ele colocasse no paletó. Ela explicou para os irmãos, a oferta sacerdotal, ela para os irmãos não ficar, porque tem gente que fica murmurando, reclamando. Irmão, seja inteligente. Abençoa o teu sacerdote. Ninguém disse nada. Diga amém. Eu expliquei, manda ele colocar no bolso do paletó, é para ele comer. Essa oferta pertence a Deus e ao sacerdote. E ela leu o texto bíblico lá, deu o bolo. De manhã ela me chama, pai, você não sabia não, né? O que foi? Pai, eu estava com problema no rins, eu não estava dormindo direito, e agora eu dormi a noite toda, estou batendo aqui, não sinto nenhuma dor. Vai fazer os exames então. Foi fazer os exames, não tinha uma sombra de uma pedra no rins dela, uma sombra, não tinha nada. O médico ficou espantado. Escute o que aconteceu. Aí ela se formou de direito, a vida continuou, ela foi fazer agora a prova no Ministério Público, e no Tribunal no Ministério Público e no TCE. Quando ela deu para Deus a primícia, que foi tudo, né, entre o dízimo e a oferta,
Quando ela entregou para Deus, escute aqui, a primícia, ela entrega para Deus, aí Deus recebe a primícia e blinda o emprego dela, porque ela colocou ele como primeiro assalariado. Entende isso aqui? E esse emprego é dele e dela, não é dela e dele, é dele e dela. Ninguém mexe, ninguém toca. Aí foi fazer outra prova depois de 2 anos e passou nas 2 provas, o Ministério Público e o TCE, para ganhar 6.500, outro para ganhar 7.500. Ela optou pelo Ministério Público para ganhar 7.500. Eu falei assim para ela assim, e aí, Samara, assim, pai, eu vou repetir Ezequiel 44:30. O que acontece? Quando ela deu a primícia, Deus fez com ela uma aliança. Quando acabou aquele emprego, ela foi para outro, ela tinha que renovar a aliança. Aí depois ela fez a mesma coisa, aí Deus blindou esse segundo trabalho, está blindado. Primícia, o emprego é dele e dela. Passou uns 2 anos, eu não sabia, depois descobri que ela estava estudando para fazer prova para delegada. Eu fiz uma campanha para ela não passar. Eu fiz uma campanha, Senhor, que ela não passe, que ela não passe. Eu andava, Senhor, ela não passe para delegada, ela está 7.500, ela vai seguir carreira. E eu fiz uma campanha, não passa, não passa. O que aconteceu? Ela passou, ela estava competindo com 13.000 advogados para 80 vagas. Ela passou. Aí quando o salário passou para 13.500, olha que só foi multiplicando. Aí eu disse assim, ela não entendeu as primícias. Eu disse, Samara, e agora, pai, está fazendo o quê? Ele disse, pai, eu vou repetir Ezequiel 44:30. Não é pelo valor, ela entendeu a mensagem. Amém? Ela entendeu. E depois de muitas coisas, Deus fez muito a vida dela. Eu só vou encerrar aqui. Isso aqui não pode ir para a internet, pode só para vocês. Há 3 meses atrás, 4 meses atrás, 6 meses atrás, ela ganhou para os 2 delegadas. E uma delegada, que hoje é crente, aluno da escola dominical, é esposa de um delegado que trabalha com o secretário de segurança lá do Maranhão. O desembargador ligou para o secretário de segurança pedindo a vaga da Samara para dar para uma filhada dele. Você sabe o que eu estou dizendo. Só que a Samara foi numa congregação orar e encontrou com a irmã que veio diante dela e começou mistério. E disse, quem pensa que eles são? Quem pensa que eles são? Ninguém toca em ti, ninguém mexe com você, porque nós temos uma aliança. E ela ficou sem saber o que era aquilo. E a amiga dela contou para ela, porque o esposo era secretário disse, Samara, o desembargador pediu a tua vaga. E sabe o que aconteceu? Ele deu um prazo para o secretário, 1 semana. E o secretário depois respondeu, disse, desembargador, eu não posso mexer com essa menina. Ele perguntou assim para ele, quem é o peixe dela? Aí ele falou assim, não tem questão de peixe não tem ninguém. Ele, é o governador? Não, ela não tem peixe, mas eu não consigo mexer com ela. Por quê? Está blindada pela primícia. Ninguém mexe. Quando eu fui levar ela para... Eu sou muito conhecido no Maranhão. Aí ela estava dizendo assim, pai, qual a cidade que eu vou aceitar? Aí eu disse, ela estava lá na secretaria, lá antes, 8 anos atrás. Aí ela disse, vai dizer a cidade aí, que ela podia escolher. Ela não queria a capital, ela queria depois para a capital. Ela disse, cidade tal. Eu disse, não, eu conhecia todo o Maranhão, que o pessoal me conhece lá. Aí, Zé Doca, eu disse, pastor, meu amigo, vai para lá, para Zé Doca. Aí acertou tudo direitinho. O que aconteceu? Eu vou levando a Samara com a minha esposa vai aqui chorando, e ela vai aqui atrás, porque ela é mais magrinha, ela, né? Aí quando a gente chega lá, eu preguei no culto domingo, mas estava tendo uma festa na congregação. Pastor João, vamos terminar cedo o culto e vamos lá para a congregação, que tem um pregador do Nordeste. Ele não conhecia a gente. Acabamos, fui lá, congregação cheia, pequena. Fiquei ali em pé, a Cimé ali também, e o pastor, todo mundo ficou em pé. Aí o pregador começou a pregar. Aí de repente vai com a minha esposa. Ei, por que está chorando? Eu que trouxe ela para cá. Por que está preocupada? Eu coloquei 2 anjos para estar com ela por onde ela for.
porque eu tenho com ela uma aliança. Está lá 8 anos, vai sair de lá agora, porque ela vai ser juíza federal no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aí a outra estava no emprego lá, mudaram de posição no começo, passou a ganhar 2.500 no mesmo trabalho, na mesma função, porque só deu a metade, semeou a metade, primícia. Quando você faz um voto, para encerrar, tem 2 testemunhas no voto, por isso que é sério. Uma pessoa da testemunha é Cristo e a outra é um anjo. Você vai ver isso no livro de Josué, capítulo de número 24. Quando Josué falou assim: olha, vocês estão fazendo com Deus uma aliança, fizeram um voto, aqui tem essa pedra, a figura de Cristo. Ela é testemunha. Ela ouviu tudo que vocês disseram para Deus. Quem pode dizer amém? Amém? E também fala sobre o anjo. Então você não pode fazer voto porque Cristo está envolvido no voto, porque Ele é teu advogado, Ele está te representando. Você falou, então você envolveu Jesus. E voto não se paga com oração, com jejum, com nada. É você renovar o voto. Tem crente que fez um voto, arranjar um emprego, ser dizimista. Ele nem sabe porque ele está passando aperto. Por causa disso, ele fez um voto e não cumpriu. Aí está mais complicado, porque ele não cumpriu o voto, ainda está mexendo aquilo que pertence a Deus, que tem um legislador para legislar, que é o sacerdote. Amém, amados?